Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Nós vamos iniciar mais um trabalho nesta casa. Hoje quem está a cargo da mensagem é o Antônio Marcos, companheiro nosso aqui da casa. E hoje eu estava lembrando que você faz parte do outro centro lá embaixo, né? Como é que é o nome do centro? O Movimento Assistencial André Luiz. E faz parte também do movimento, do centro do Movimento Assistencial André Luiz, que é aqui de Cambé também, fica lá na Rua dos Caçadores, no fundo da Vila Mesquita. Aquele centro, quem inaugurou foi inclusive o seu Hugo. Nós estávamos presentes há alguns anos já. Mas é importante que nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Então vamos lembrar da figura sublime de Jesus e rogar a Ele que envolva-nos em suas vibrações de amor, de paz e equilíbrio, para que todos nós possamos estar envolvidos em vibrações de paz e ter a coragem e a resignação de passar por essa tempestade em confiança nesse Mestre, nesse amor maior que a Terra conheceu um dia, isso que Ele está junto de nós todos os dias, porque sim foi a promessa dele, que enquanto houvesse uma lágrima de dor aqui na terra, aqui Ele estaria, nos consolando, nos envolvendo na tua paz. E assim, Jesus, nós te agradecemos, mas te rogamos pelo lado de cada um de nós, por aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, pelo nosso país, Senhor, pelos nossos governantes, para que eles possam ter o discernimento e agir corretamente em prol dos nossos brasileiros, do nosso povo, mas também os governantes responsáveis pelos outros países, para que eles também possam levar com equilíbrio e paz nos corações das criaturas, dando esperança e confiança a cada um dos seus povos. Que a tua paz, Jesus, também envolva o nosso irmão Antônio Marcos, para que ele possa deixar uma mensagem de esperança, baseada nos teus ensinamentos do teu Evangelho. E que a tua paz, Senhor, permaneça no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Com esta prece nós passamos a palavra ao Antônio Marcos. Boa noite a todos. Jesus possa nos abençoar, nos proteger e nos guiar nos dias mais difíceis de nossas vidas. Estejamos nós, nesse momento em que nos encontramos nesta casa, sintonizados com o nosso anjo de guarda, com o mestre amigo e com os bons espíritos. Eu fico feliz de ter recebido o convite, porque já faz algum tempo que nós não aparecemos por aqui. Não é nem preciso explicar, pois todos nós já sabemos das razões o que acontece. Mas estou muito feliz de poder estar aqui revendo os amigos, revendo vocês, e poder, de alguma forma, contribuir, trabalhar na seara de Jesus, participar junto com vocês desses momentos em que todos nós
deixamos os nossos lares e viemos até a casa espírita buscando algo para a nossa renovação, porque a nossa vinda aqui, ela significa o desejo de renovação. Essa doutrina, a doutrina espírita, que tem como um dos princípios justamente a reforma íntima, a reforma interior de cada um de nós. A doutrina espírita, ela nasce naquele momento em que Jesus, no Evangelho de João, vai dizer, ela vai nascer de forma simbólica, vai dizer que eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador prometido. Nesse momento está lançado o desejo da doutrina espírita. Ela vem das palavras do Mestre, porque ele diz que tinha coisas a dizer e nós não suportaríamos, porque não poderia dizer tudo naquele momento. Eu escolhi para a noite de hoje um tema que não é muito comum eu até conversar sobre isso, porque é um desafio. O tema do capítulo 16. Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Para que nós possamos refletir juntos, aprendermos mais sobre essa questão dessa dualidade que é o mundo. Mamon, que representa a riqueza, os valores material, e Deus, o Pai, como disse Kardec, quando perguntou, como disse os Espíritos a Kardec, quando foi questionado, em O Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, o Pai, o Criador. E nós trouxemos, diante de tantas reflexões que tem nesse capítulo, nós trouxemos o desejo de ler a parte que vai falar de Zaqueu. Mas antes de nós falarmos e de nós lermos, eu gostaria de contextualizar o seguinte: nada do que a gente disser aqui, a interpretação, a visão que nós trazemos, a interpretação é da doutrina espírita, mas nós vamos falando e vamos colocando a nossa experiência junto, com todo cuidado, para não trazer coisas conflitantes, mas trazer, como disse Eurípides, uma mensagem de esperança. E nós, quando falamos de doutrina espírita, nós lembramos que o professor Kardec, ele diz que essa ferramenta para interpretar os evangelhos, ela é decisiva, ela esclarece, ela é uma chave para tirar o véu, para descobrir o véu. Não necessitamos mais ficar no mistério, pois muitas coisas já foram reveladas através da doutrina espírita. E nesse capítulo, nós vamos encontrar o primeiro item, que ele diz assim: salvação dos ricos. E Jesus vai falar aquela parábola famosa que todo mundo conhece, que ele termina dizendo assim, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E nós temos que lembrar de que não se pode levar
ao pé da letra. Vamos lembrar de Paulo, quando ele diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Vamos lembrar de Kardec, quando ele diz que precisamos compreender as palavras, porque as palavras têm muito significado. Necessitamos compreender a essência das palavras. E a doutrina espírita, ela traz isso para nós, ela traz luz, ela esclarece, ela nos deixa consciente para essa reforma íntima, para esse desejo de renovação, para esse combate conosco mesmo, o combate para lutar com as minhas próprias dificuldades, as minhas mazelas, os meus próprios defeitos. Esse é o combate que nós temos que fazer. E eu trouxe a lição de Zaqueu, que eu gostaria de ler para vocês, para que nós pudéssemos lembrar. E quando nós estivermos lendo, nós lembrarmos de observar essa passagem sobre a perspectiva de Zaqueu e sobre a perspectiva de como se nós estivéssemos ali, naquela multidão que cercava o Cristo. Porque todo mundo sabe do desejo de Zaqueu de ver o Mestre. Ele gostaria de vê-lo quando ele estava em passagem na cidade de Jericó. No livro Boa Nova, no capítulo do Servo Bom, o Humberto de Campos nos traz um relato daqueles momentos que antecedem o encontro de Jesus e de Zaqueu. E naqueles momentos em que os apóstolos estavam ali, junto com Cristo, no meio daquele povo, eles comentavam das pessoas ricas da cidade. Porque a cidade de Jericó é uma cidade, naquela época, onde tinha muitas pessoas ricas, abastadas, muitas delas que ganharam suas riquezas de forma ilícita e eram julgadas pelos discípulos. E eles falavam: fulano merece a condenação, cicrano está lesando o povo, porque os publicanos eram considerados pessoas de má vida. E Jesus não dizia nada, esperava o momento exato para dar a lição para os apóstolos naquele momento e para nós com o tempo. Porque, meus queridos, quanto tempo já temos de Evangelho e a dificuldade de entendê-lo continua presente. Não só de entendê-lo, principalmente de vivê-lo. Porque muitas vezes nós esquecemos que essas passagens estão as vidas de quem viveu aquele momento. Esquecemos do personagem que é uma vida. Esquecemos de que ali tem a emoção de quem está passando. Achamos apenas que é letra. Vamos ler, achamos que é apenas palavras vãs, que a gente vai acostumando, vai decorando e vai passando, como eu estou fazendo aqui, tentando ler para vocês, que ainda vou fazer isso, tentando trazer essa informação para vocês. E nós esquecemos de que tem a emoção das pessoas. Tem a vida dos profetas, a vida dos discípulos, a vida das pessoas comuns que não tinham nome, como nós que estamos transeuntes aí até hoje. O Evangelho tem que ser sentido. E aí nós temos que fazer essa viagem, até porque, como somos espíritas, sabendo da imortalidade da alma e da pluralidade das existências,
possivelmente poderíamos estar lá, passando a experiência na carne. Então, é importante essa visão. E no momento que nós formos fazer essa leitura, eu gostaria de que vocês concentrassem olhando sobre os dois ângulos. A visão de Zaqueu e a visão de como se fôssemos nós, vendo aquele instante. Vamos fazer a leitura. A leitura está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus em casa de Zaqueu, o item 4. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa. Então, correu adiante e subiu em um sicômoro para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Chegando àquele lugar, Jesus dirigiu seu olhar para o alto e ali o viu. E disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu pôs-se diante do Senhor e lhe disse: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se causei danos a alguém, seja do que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Vejam bem, observaram, se fosse hoje que Jesus estivesse passando na cidade. Nós sabemos hoje quem é Jesus, mas naquela época não. Naquela época ele era apenas mais um daqueles dito Messias, que era considerado uma pessoa que estava prejudicando o sistema com suas ideias contraditórias. Jesus costumava escandalizar. Ele fazia as suas orações na sinagoga justamente nos sábados, porque era proibido. Para quê? Para que você observasse o que é mais importante: a aparência, as regras da sociedade ou a compaixão, ou o sentimento verdadeiro do amor pelo outro. O que é mais importante? É por isso que Jesus, ele diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus. E nós não tomamos esse cuidado. Nós ainda hoje alimentamos o fermento, esse fermento da aparência. Nós não tomamos esse cuidado. E eu falo isso por mim mesmo. Não estou aqui fazendo nenhuma observação, porque nos dias de hoje, se nós trouxermos esse evento para agora, nós vamos ver alguém entrando na casa de um homem considerado de uma vida. Ele é o quê? Uma pessoa igual. Ele é do mesmo jeito. Fulano está na casa
do deputado fulano de tal. Quem é que ele é? É igual. Assim as pessoas disseram na época, murmuravam pelos cantos. Assim nós ainda continuamos fazendo. Nós ainda continuamos observando e julgando. Se apenas observássemos, não tem problema observar. Se o mal está aí, você precisa, se você tem olhos de ver, que veja, mas não julgue, porque Jesus diz lá no Sermão do Monte: não julgueis para não serem julgados. Mas as religiões cresceram, e se você for fazer hoje uma pesquisa no Google, no Wikipédia, e escrever lá o que é uma religião cristã, você não vai achar o Espiritismo. Tem centenas de religiões cristãs. Vai falar desde o momento do nascimento do cristianismo primitivo, do nascimento do protestantismo, do calvinismo. Vai falar historicamente de tantas religiões. Vai falar das religiões contrárias que nasceram em virtude do cristianismo. Mas lá não vai estar dizendo que o Espiritismo é cristianismo. Porque a visão do Espiritismo não é uma visão teológica. Kardec, no início do seu Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, que fizeram-se muitos escritos através das palavras do Cristo, do que o Cristo disse, do que o Cristo viveu, das contradições, das palavras que eram chave, mas ninguém discutiu a moral. E esse Evangelho, ele é escrito em cima disso, na moral. A moral de Jesus. Tanto que na questão 625, a mais famosa de todas, ele pergunta quem é o modelo de homem para que nós pudéssemos seguir como exemplo. E a resposta, mais curta e objetiva: vede Jesus. Jesus nos ensinou a amar. Nesse capítulo aqui nós vamos encontrar o jovem mancebo, a parábola do jovem mancebo. O jovem mancebo, eu sempre me coloco nessa posição quando eu leio essa passagem. Ele chega para o mestre e diz assim: mestre, bom mestre, o que é preciso para que eu venha ganhar o reino dos céus? Aí Jesus fala assim para ele: bom só o meu Pai, Deus, que está no céu. Mas, se você quer ganhar o reino dos céus, você precisa obedecer os mandamentos. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, não fará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Depois Jesus, lá na frente, vai resumir isso no amar ao próximo como a si mesmo. O jovem queria mais, ele era audacioso. E ele diz assim: isso eu tenho feito praticamente desde a minha juventude, o que é que eu preciso mais para ser? Para ganhar esse reino de Deus, para ser perfeito. E Jesus diz: então, se você quer ser perfeito, você vai, pega todos os seus bens, distribui entre os pobres, doa tudo e depois você me segue. O jovem tinha muitas posses. Depois que ouviu isso, desistiu. Nós sabemos a história desse jovem da literatura espírita.
Ele gostava das corridas de biga. E naquela mesma semana, naquele mesmo período, numa corrida, ele sofre um acidente e vem a falecer. E ele lembra das palavras de Jesus. Se nós sabemos que a verdadeira vida, a vida espiritual, se nós sabemos que os bens maiores são da vida espiritual, por que tanto apego aos bens da vida material, que é finita? Hoje tem um termo que eu aprendi na doutrina, assim eu vejo alguns outros espíritas falar que existe a morte e existe o desencarne. Antes eu só falava desencarne, mas existe a morte. A morte é quando a pessoa morre e nem sabe que morreu. Isso nós constatamos nas reuniões mediúnicas, quando os espíritos chegam e nem sabem que morreu, acham que ainda estão vivos. E o que desencarna é aquele que já sabe quando passa para o lado de lá. As dificuldades desse capítulo, não se pode servir a dois senhores, elas são muito grandes, são gigantescas. Mas nada é tão difícil que não possa ser superado, segurando na mão de Jesus, estando junto com Ele. Absolutamente nada. Porque Jesus não condenou o dinheiro, não condenou a riqueza. Porque se Deus houvesse condenado a riqueza, estaria colocando nas mãos da humanidade justamente algo para nós falirmos. A riqueza, ela é um objeto da nossa evolução intelectual. Nós temos que aprender a viver. E eu disse para vocês, observem a passagem do ponto de vista de quem estava olhando e do ponto de vista de Zaqueu. Do ponto de vista de quem estava olhando, eu já falei, é o olhar do julgamento. Do ponto de vista de Zaqueu, Zaqueu ansiava por elevar-se. Ele já estava arrependido das coisas que houvera feito. Veja que coisa maravilhosa é você saber que não está nada perdido, de que Jesus está contigo, não importa o que você fez, não importa o que nós fizemos, Ele vai estar do nosso lado, nos estendendo a mão e dizendo: vem, meu filho. E era esse o desejo de Zaqueu. E Zaqueu só queria vê-lo. E ainda teve o contato maior. Jesus vai à casa de Zaqueu, janta com Zaqueu. E Zaqueu tem aí um novo momento. A partir daí, ele vai se tornar uma pessoa melhor. Ele vai fazer diferente. As mudanças acontecem todos os dias. Precisamos fazer isso todos os dias. Nos converter diariamente. Lembrando sempre, Deus, que é um Pai de amor e de justiça, jamais permitirá que algo que aconteça conosco esteja fora desse amor e dessa justiça. Aí nós vamos ter a certeza de que tudo que nos acontecer é em razão do nosso próprio caminhar, das nossas próprias escolhas. E que o nosso amanhã depende do que nós vamos fazer hoje. Que Deus nos abençoe sempre, hoje
e depois. E que nós, quando sairmos daqui, estejamos mais confiantes para encarar essas dificuldades de frente, sem medo, sem se vitimar e acreditando sempre de que somos vencedores com Jesus. Muita paz a todos. Obrigado. Prezados irmãos, a esta mensagem do nosso companheiro e amigo Antônio Marcos, sempre trazendo a mensagem do Mestre. E por coincidência, hoje à tarde, no trabalho da Silene, ela faz um comentário sobre o capítulo 16 também. Só que numa visão diferente do que o Antônio Marcos nos colocou. Ela falou que, no comentário dela, que a doutrina espírita, ela não se preocupa na quantidade de adeptos, mas sim trazer a mensagem como Jesus fazia, porque Jesus não condenava. E a doutrina espírita também nos ensina assim, e não condenarmos. Cada um tem o seu livre-arbítrio, e nós temos assim, na mensagem de Jesus, a história, a palavra do filho pródigo, né? E Jesus diz que o Pai o recebe com amor. Então a doutrina de Jesus e a doutrina espírita, sendo ela a continuação dos ensinamentos do Mestre, mas baseada, a base fundamental da doutrina espírita é a reencarnação, porque aí nós vamos ver a justiça divina. Que Jesus abençoe a cada um de nós nesta noite, aqui reunidos. Abençoe também o nosso irmão Antônio Marcos, que aceitou o convite de estar conosco nesta noite, deixando seus afazeres. E nós, aqui reunidos, vamos lembrar dessa figura sublime quando ele se aproxima de Pedro, depois da crucificação, depois da negação de Pedro, ele convida Pedro a apacentar as ovelhas, questionando ele se ele o amava. E Pedro diz que sim. Então vá e apacenta as minhas ovelhas. Essa é a função da doutrina espírita, é dar esperança para aqueles que buscam a justiça do nosso Pai maior. Nós vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, os passes. Hoje eu vou nominar os médiuns para que não fiquem indecisos. Então eu vou chamar o Luiz, o Rocker, o Michel, a Jane e a Fúvia, para se dirigirem à sala de passe. Não? Então eu vou pegar a Vânia. A Vânia para o passe e pedir para o Rocker nos apagar a luz e acender as velas delas. E a Ana colocar água para nós. Jesus, nosso Divino Mestre, estamos aqui novamente em sua casa para lhe agradecer pela nova oportunidade. Obrigada, Pai, pela vida, pela doutrina que nos guia. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tenham nos ofendido. E não nos deixe, Senhor,
cairmos em tentações, nos livrando, Pai, de todo o mal. Que a sua prece, Senhor, permaneça dentro de cada coraçãozinho.